Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E meu nome é Fred, eu sou catequista, teólogo da Matriz São José do Havaí, aqui em Itaperuna. E vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam na santa paz. Então, vamos rezar primeiro. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí o seu like, a sua pergunta, dúvida que você tiver, e a gente vai ter o maior prazer em te atender, ok? Então vamos nos encomendar a Deus, pedir, a Nosso Senhor para nos iluminar, para que esse vídeo seja um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer aquela oração de Santo Inácio de Loyola, que nos dá indulgência parcial, inclusive. Cancela metade das penas dos nossos pecados que a gente tem que pagar no purgatório. Então, vale a pena a gente rezar essa oração. Tá bom? Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos abençoe. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, livrai-nos das ciladas e maldades do demônio. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, estamos protegidos, já nos encomendamos a Deus. E Deus, Ele nos protege quando a gente busca a sua proteção, ok? Então, gente, hoje nós vamos estudar o Catecismo da Igreja Católica, como nós estamos estudando. Nós estamos estudando a moral católica, ok? A moral católica, ela é muito ampla e ela é centrada nos 10 mandamentos. Então, antes de a gente abordar os 10 mandamentos, ela coloca vários pontos da moral que a gente já estudou: a consciência, a liberdade, a memória, as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. E agora estamos estudando sobre o pecado, porque o pecado é o que nos afasta de Deus. E o que é a moral? A nossa moral é o nosso agir. Tá? O catecismo ele tem 4 partes. A primeira parte que nós já estudamos é o credo, aquilo que nós cremos. Depois, os sacramentos. De acordo com aquilo que a gente acredita, a gente celebra. Depois vem os mandamentos, que é a moral, aquilo que a gente tem que viver. Ok? E depois a espiritualidade, a oração, para a gente poder conseguir vencer até mesmo os pecados. A moral. Então, para a gente viver de acordo com aquilo que Deus quer para nós,
Então nós temos que realmente romper com todo tipo de pecado. E hoje eu quero que você abra aí o catecismo, quem tem, na página 497. 497. Ok? Veja, hoje nós vamos falar sobre o pecado mortal e o pecado venial, que muita gente tem dúvidas sobre esse assunto. O catecismo hoje vai falar sobre isso. Tá? Quando que um pecado é mortal, quando que um pecado é venial. Ok? Então, existe sim o pecado mortal e o pecado venial. Tá? Antes da gente ir para o catecismo, eu quero fazer alguma introdução para você entender. Tá? Nós já abra aí, página 497, parágrafo 1854 do nosso catecismo. A gravidade do pecado, pecado mortal e venial. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, ok? O pecado mortal e o pecado. Eu vou começar pelo pecado venial. Tá? O pecado venial, ele quando que ele é tanto o pecado mortal quanto o pecado venial precisa de arrependimento. Todos os dois precisam se arrepender. Você tem que se arrepender de todos os seus pecados, mortais e veniais. Ok? Agora veja, quando a gente vai na Santa Missa, a primeira coisa na Santa Missa é o ato penitencial, onde a gente pede perdão pelo sangue de Cristo de todos os nossos pecados. Ali é perdoado os pecados mortais e veniais, todos. O ato penitencial da missa perdoa tudo. Se você está arrependido, lógico. Se você não se arrepender, aí Deus não vai te perdoar. Então, no ato penitencial da missa, perdoa tudo, mortal e venial. Agora, veja, para você comungar, receber o corpo de Cristo, aí, se você tiver pecado mortal, aí o ato penitencial da missa só não basta. Para você receber o corpo de Cristo, você tem que se confessar também com o sacerdote. Se o pecado é mortal, o venial não. O venial, o ato penitencial, perdoa e você pode comungar. Mas quando que eu sei que um pecado é mortal ou venial? Nós vamos explicar hoje. Ok? Tem algumas características para a gente poder saber quando o pecado é mortal ou quando o pecado é venial. Mas, em termos de confissão, quando você for ao sacerdote, você deve confessar tudo, tanto mortal quanto venial. Por quê? Você tem que fazer uma limpeza geral. Agora, para comungar o corpo de Cristo, aí, se você tiver em pecado mortal, aí você não pode comungar sem se confessar antes. Deu para entender? Então, nós vamos... você vai entender. O catecismo vai explicar e nós vamos... direitinho você vai entender. Ok? Vamos lá. Parágrafo 1854 diz assim: convém avaliar os pecados segundo a sua gravidade. Então, o pecado grave é o pecado mortal. Ok? O pecado mortal, gente, ele mata a nossa alma. Por isso que a igreja ensina que se você morrer em pecado mortal e não se arrepender, é o que a igreja chama de inferno. Tá? Então, por isso que a gente tem que pedir perdão a Deus de todos os nossos pecados. Mas a igreja ensina o seguinte: se você morrer só com pecado venial, você vai pelo menos para o purgatório. Você não vai para o inferno. Agora, se você morrer em pecado mortal, aí você não vai nem para o purgatório, você vai direto para o inferno, como diz o Padre Léo, você vai descer. Ainda vai puxar, Deus ainda vai puxar descarga, como ele gostava de brincar. Não é? O Padre José Augusto também, ele prega muito sobre isso. A questão de você não morrer em pecado mortal. Tá? Então a gente tem que vigiar muito. Tá? Pedir perdão a Deus e se confessar. Ok? Fazer uma limpeza geral. Quando a gente toma banho, a gente não lava tudo. Então a confissão é para limpar tudo. Ok? Então, convém avaliar os pecados segundo a sua gravidade.
perceptível já nas Sagradas Escrituras. Aonde está escrito sobre isso? Pecado mortal e pecado venial. Eu vou dar aqui um texto para você. Primeira carta de São João, anote aí, porque tem gente que questiona isso. Ah, não existe pecado mortal e venial, tudo é pecado. Não, existe a gravidade do pecado, sim. Pecados mais graves e menos graves, existe. E eu vou te dar um texto aqui da Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Vou repetir. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Depois você lê lá. Lá diz que tem pecados que levam à morte e tem pecados que não levam à morte. Mas que morte? Todos vamos morrer. Não é a morte física, é a morte espiritual, a morte da alma. O que é a morte da alma? É o inferno. É o que o Apocalipse chama de segunda morte. São Tomás de Aquino também explica sobre isso. Existem duas mortes. Existe a morte física, que todos nós vamos passar, é a morte do corpo, mas também existe a morte da alma. Claro, gente, que isso é simbólico. Ninguém vai matar a alma. Jesus já disse que não pode matar a alma é imortal. Mas o que é a morte da alma? É quando a alma vai para o inferno. Ela morre. Por quê? Porque ela está longe de Deus. Deus é a vida. Jesus não fala que ele é o caminho, a verdade e a vida? Então estar longe de Deus é estar na morte. Então essa segunda morte que o Apocalipse fala e esse pecado que leva à morte, que São João fala, é a morte da alma. Então se você morre em pecado mortal sem se arrepender, é o que a igreja chama de inferno. O que é o inferno? É a separação entre a alma e Deus. Quando a gente morre, a alma separa do corpo. E aí Deus dá um destino: céu, inferno ou purgatório. Então quando a alma vai para o inferno, ela morre. Porque ela continua lúcida, mas ela morre. Por quê? Porque ela está longe de Deus. Deus é a vida, ela está nas trevas. Não é? Então essa segunda morte que o Apocalipse fala e que São João fala, esse pecado mortal é o que leva à morte da alma. Ok? O pecado vai matando a alma. E se a gente não se arrepender e for, e morrer assim, não tem mais jeito. A gente vai realmente direto para o inferno. É o que a igreja nos ensina. Tá? Eu já estudei com vocês aqui escatologia. Jesus falou do inferno. E a pessoa que morre em pecado sem se arrepender vai para o inferno. A igreja nunca disse o nome de nenhum condenado, nem Judas. Mas a igreja ensina que tem gente no inferno, não está vazio. Nossa Senhora mostrou para as crianças de Fátima o inferno. Tem gente que fala, que absurdo, uma mãe mostrar para os filhos o inferno, mas existe. Jesus falou do inferno, então Nossa Senhora também tem que falar. Ela não falou nada que Jesus já não tenha falado. O fogo que não se apaga, é uma simbologia, claro. No inferno não tem fogo, nem no purgatório, isso é simbólico. É o sofrimento da alma que perdeu Deus, você imagina. Você perder Deus para sempre. Então essa é a dor da alma. Ok? Então leia lá, 1 João capítulo 5, versículos 16 e 17, São João vai explicar. Tem pecados que levam à morte, é o pecado mortal, mas tem pecados que não levam à morte, é o pecado venial. Tá? Se você morrer só em pecado venial, aí você também não vai para o céu, você vai para o purgatório. Porque para ir para o céu, gente, não pode ter nenhum pecado, nem mortal, nem venial, porque Deus é santo. Hebreus 12, 14, leia depois. Quem não for santo não vai ver Deus. O que é ser santo? É você não ter pecado na alma. Você morrer sem pecado. É difícil? É muito difícil. Por isso que existe o purgatório, para a gente se purificar, como eu já falei. É muito difícil morrer sem nenhum pecado. É muito difícil. Mas a gente tenta fazer a nossa parte. Mas que a gente tenha a graça de morrer pelo menos com pecado venial. Porque se for pecado mortal, aí nem purgatório a gente vai ter. É o inferno mesmo. Eu tenho que falar, gente. Eu sei que isso é difícil. Por isso que muita gente não gosta de falar disso. Muita gente acha, tem religião que não prega sobre isso. Essas seitas aí não pregam sobre isso. Pega prosperidade, que você vai ser feliz, você vai ter isso, vai ter carro, vai ter casa, Mas não é isso. E não fala de pecado, não fala de inferno. Infelizmente tem algumas pessoas da igreja que também é assim. Tem padres, esses padres aí
de hoje, né, modernos, mais modernos que teólogos, né, hoje preferem ficar pregando outras coisas aí, política, você viver bem em sociedade, não é? Tem que plantar árvore. Eu não estou contra isso, não. Eu sou a favor de tudo isso. Só que a gente tem que falar sobre o pecado que leva para o inferno, que é o mais importante. Jesus veio para tirar o pecado, nós vimos já nas aulas anteriores. Ok? A missão de Jesus é tirar o pecado do mundo. Ok? A distinção entre pecado mortal e pecado venial se impôs na tradição da igreja. Então, além da Sagrada Escritura que eu já citei, já dei aí o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17, a tradição da igreja também fala, né, dessa classificação entre pecado mortal e pecado venial. Lembrando que nós católicos, nós não somos protestantes. Protestantes só seguia pela Bíblia. Agora tem aí vários debates aí daquele teólogo, né, Ariel, né, que inclusive além de teólogo é arqueólogo, é muito bom católico, e ele vem debatendo muito aí, principalmente com protestantes. E ele tem até um e-book aí na internet chamado Onde Está na Bíblia. Então, quer dizer, porque o protestante, se não tiver na Bíblia, ele não acredita. Mas para nós católicos, não. Tem muita coisa que está na Bíblia, mas também está na tradição da igreja. A pregação oral, eu já fiz um vídeo sobre a tradição também, está aí no nosso canal, se você quiser assistir. A experiência humana a corrobora. Então, a própria experiência humana diz que existe, né, o pecado mortal e o pecado venial. Ok? Parágrafo 1855 diz assim: o pecado mortal, então agora a igreja vai fazer esse discernimento entre o pecado mortal e o pecado venial, ok? Agora primeiro vamos falar do pecado mortal. Destrói a caridade, ou seja, o amor, no coração do homem e da mulher, está falando do ser humano, né? Por uma infração grave da lei de Deus. O que é a lei de Deus? Os mandamentos. Então aqui já é um critério para você entender o que é um pecado mortal. É quando infringe os 10 mandamentos. Lembra aquele jovem rico chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para me salvar? O que Jesus falou para ele? Viva os mandamentos. Então a nossa regra de moral centrada nos 10 mandamentos. Então ali você já tem uma noção. O que é pecado mortal e o que não é. Então, se você infringe um dos 10 mandamentos, você cometeu um pecado grave, mortal. Por isso que é importante a gente estudar os 10 mandamentos. Nós vamos estudar, não se preocupe. Nós vamos estudar os 10 mandamentos, um por um. Como eu estudei aqui os 7 sacramentos. Se Deus quiser, se Deus nos der vida e saúde, nós vamos estudar. Ok? Como eu faço lá com os meus alunos lá. Mas só que lá eu não tenho tempo. Lá é mais curto. Eu tenho que dar 2.000 anos de igreja em menos de um ano. Aqui não, aqui eu tenho mais tempo de desdobrar com você. Então, por isso, gente, que eu falo, me ajude. Passe esse vídeo para outras pessoas. Você que é catequista, você que é catequizando, que gosta dos meus vídeos, passe para aquela outra pessoa, mesmo que já tenha feito até primeira comunhão e crisma. Porque lá a gente não tem tempo, a gente não tem como desdobrar. Aqui não, aqui eu tenho como aprofundar. E a gente tem que aprofundar, que isso aqui é para a nossa vida. Não é só para a gente fazer primeira comunhão e crisma e depois abandonar a igreja. Isso aqui é para a gente levar para a vida toda. Então a primeira coisa é para você saber o que é um pecado mortal. É um pecado que infringe os 10 mandamentos. A lei de Deus. A lei de Deus é os 10 mandamentos. Desvia o ser humano de Deus. Olha que coisa forte, tá vendo? Desvia o homem de Deus. Então quando você infringe o mandamento, você está se desviando de Deus. Isso é que é grave. Que é o seu fim último. Olha aí, é o que eu acabei de falar. Por isso que eu estou falando que não pode morrer em pecado mortal. Porque o nosso fim é Deus. A alma, depois que morre, tem que voltar para Deus. E se ela estiver em pecado mortal, ela não vai voltar para Deus. Aí é o que a igreja chama de inferno. Separação entre a alma e Deus. Entendeu? Tudo aquilo que eu já falei. E a sua bem-aventurança. O que é bem-aventurança, gente? Felicidade. Nossa felicidade é o quê? É o céu. Tá? Então o pecado mortal rompe tudo isso. Por isso que é grave.
preferindo um bem inferior. Então, quando eu infrinjo o mandamento, a lei de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou trocando Deus por um bem inferior, porque Deus é maior. E os mandamentos, gente, foi escrito com o dedo de Deus, lá para Moisés, lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. Tanto que quando Moisés ficou nervoso lá e quebrou as tábuas da lei, Deus escreveu de novo. E eles colocaram lá na Arca da Aliança, lá, que infelizmente se perdeu, a gente não sabe onde está. Mas os mandamentos não é para ficar na pedra. Os mandamentos é para a gente guardar aqui, no coração. Por isso que até talvez Deus tenha deixado sumir as tábuas da lei, a Arca da Aliança, mais por causa disso, para a gente não achar que os mandamentos é para ficar na pedra, e não é. É para a gente guardar no coração e viver aquilo ali. Então, gente, já dá para a gente ter uma noção do que é o pecado mortal. Agora, o que é o pecado venial? O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. Tá? Então, o pecado venial, ele não mata a graça de Deus na nossa vida, como faz o pecado mortal. Agora, claro, a igreja ensina também. Se você for cometendo um pecado venial aqui, outro ali, daqui uns dias você já está cometendo um pecado mortal. Então, por isso que eu estou falando, quando você for confessar, confessa tudo. Ok? Agora vamos para o parágrafo 1856. O pecado mortal atacando em nós o princípio vital, que é a caridade, ou seja, o amor. Porque o que é os mandamentos, gente? Os mandamentos, os 3 primeiros mandamentos é o quê? Amar a Deus. E os outros 7, amar o próximo. Então, quando eu não sigo os mandamentos, eu não estou amando. Eu não estou amando a Deus, eu não estou amando o próximo. Exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, porque o pecado nasce do coração. Nós vimos na aula passada, Mateus 15. Todo pecado nasce do coração do homem. Então, precisa da conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. O que é o sacramento da reconciliação? É o sacramento da confissão, que eu já falei. Entendeu? Então, por isso que quando a gente comete um pecado grave, a primeira coisa que tem que fazer é me arrepender, e a segunda, ir lá me confessar com o sacerdote. Entendeu? Para me poder voltar a ter o perdão de Deus. Eu tenho o perdão de Deus através do sacerdote. Ok? Ali eu fiquei perdoado do meu pecado mortal. E aí eu posso voltar até a comunhão, a comungar o corpo de Cristo, para mim não sujar o corpo de Cristo. São Paulo diz uma coisa pesada lá na carta aos Coríntios. Aquele que come e bebe o corpo e sangue de Cristo sem se examinar em pecado mortal, come a própria condenação, come e bebe a própria condenação. Então jamais comungue de pecado mortal. Prefiro você não comungar, porque você recebeu o corpo de Cristo em pecado mortal. Você suja o corpo de Cristo, porque Deus é santo. Né? Quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, pela qual estamos ordenados ao fim último, há no pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal, quer seja contra o amor a Deus, tá? Como a blasfêmia. Olha aí, tá vendo? Ele começa a dar aqui alguns exemplos de pecado mortal contra Deus. Blasfemar contra Deus. Isso aí, gente, eu tenho visto demais. As pessoas blasfemando contra Deus. Gente, Deus é santo. Deus não é qualquer pessoa. Então eu tenho que ter muito cuidado com até pronunciar o nome de Deus, que é o segundo mandamento. Não pronunciar o nome de Deus em vão. O nome de Deus é santo, é sagrado. E não é só Deus, não. O catecismo vai ensinar isso depois, mais para frente nós vamos ver. Não é só Deus, não. É Deus e tudo aquilo que é sagrado. Nossa Senhora, os anjos, os santos. O que eu vejo gente aí falando mal de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, eu fico assustado às vezes.
São coisas sagradas. Se você não acredita, tudo bem, é direito seu, é liberdade sua. Mas cuidado com aquilo que você fala. Porque eu já vi gente falando aí que Maria é uma mulher qualquer. Gente, cuidado. Maria é mãe de Deus. Cuidado, gente. Cuidado com blasfêmia. Então, cuidado. É um pecado grave, um pecado mortal. Cuidado. O perjuro é outro pecado grave. É o juramento falso. Lá no tribunal você tem que jurar em cima da Bíblia. Estou dando aqui um exemplo. Qualquer tipo de juramento que você faz colocando Deus. Até mesmo a promessa que você faz. Se você fizer uma promessa, você pode fazer, não é pecado, pode fazer. Mas se você fez uma promessa para Deus, você tem que cumprir. Tem gente que faz a promessa para Deus e não cumpre. Aí você tem que ir no sacerdote, pedir perdão, aí depois mudar. Você pode até mudar a promessa, mas você cometeu um erro grave. Você prometeu a Deus e não cumpriu. Eu vou fazer na quaresma uma penitência de não comer carne, ou chocolate, ou doce. Aí vai lá, né, e fica comendo. Quer dizer, você está brincando com Deus. Você está abusando de Deus. Cuidado, gente. Com Deus não se brinca. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Que o homem plantar, ele vai colher. E nós já vimos isso aí muito na história da humanidade. Veio o Titanic aí. Nem Deus afunda. Olha aí o que aconteceu com o Titanic. Cuidado, gente. Muito cuidado com Deus. Deus é sagrado. E as coisas de Deus são sagradas. Quer seja quanto o amor ao próximo. Então aqui ele vai dar alguns exemplos, né, de pecado grave que fere os 10 mandamentos em relação ao amor ao próximo. O homicídio, que está lá, não matar. Não é? Então quer dizer, você que mata, qualquer tipo de homicídio, aborto, principalmente o aborto, que não deixa de ser um assassinato. E aí é pior ainda, que é a mãe que mata o filho. Por isso que o aborto é o pior pecado que existe, é o pecado demoníaco, que é a mãe que mata o filho. Não importa o motivo. O homicídio, o adultério, olha aí, ele cita aqui o adultério. Gente, Jesus diz lá no Evangelho de São Mateus uma coisa que me assusta. Jesus fala que só da gente olhar para uma mulher, nós homens, né? Só de olhar para uma mulher com desejo, a gente já cometeu adultério. O adultério não é só na prática. O adultério começa aqui, na cabeça e no coração. Só de você já querer adulterar, já é adultério. Pecado mortal. Tá? Adultério é aquela pessoa que é casada, tá? E tem relação sexual com uma outra pessoa que não é sua esposa. Não é fornicação. Fornicação é quem é solteiro e tem vida sexual. Aí é fornicação. Adultério é quem é casado e tem relação sexual com outra mulher que não é sua esposa. Tá? Por isso que, por exemplo, a pessoa que é casada em segunda união, ela não pode comungar nem confessar, porque ela também está em adultério. Porque a pessoa ainda é casada com a primeira mulher. Entendeu? Então, se você casou, separou e casou com uma outra pessoa, você está em adultério também. Tá? Então é um pecado grave. Por isso que a pessoa não pode nem confessar, nem comungar, nem receber nenhum sacramento. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si uma desordem, Santo Agostinho chamava o pecado de desordem, né? Mas não é contrário ao amor de Deus e ao próximo, como, por exemplo, uma palavra, às vezes, ociosa. Né? Às vezes, sem querer, você fala uma palavra que não devia ter falado. Isso não é um pecado mortal, é um pecado venial. Então, aqui ele começa a dar um exemplo de um pecado mortal e de um pecado venial. Tá? Claro, gente, uma palavra que você fala sem querer. Não estou falando, você começa a xingar uma pessoa, né, ofender a moral da pessoa, aí pode até ser um pecado mortal. Às vezes estou falando uma palavra que você fala sem querer. Quando eu vi já falei. É um pecado venial. É pecado, mas é um pecado venial. Entendeu? Uma risada que você fala irônica. Né? Às vezes uma pessoa está ali falando com você uma coisa séria, você começa a dar uma risada de deboche. Tá? Pode ser um pecado venial. E as pessoas fazem muito isso. Né? Às vezes a pessoa ali está falando uma coisa importante, uma pessoa séria, uma autoridade.
Seja ela qual for. A Bíblia fala que a gente tem que respeitar a autoridade. Às vezes eu vejo as pessoas aí ficam rindo, às vezes, do que às vezes uma autoridade fala, seja ela qual for. Política ou religiosa, você pode até não concordar com ela, mas você não pode ficar debochando dela, porque ela é uma autoridade. Esse é um pecado venial. Não é um pecado mortal, mas é um pecado venial. Olha aí, tá vendo? Não é um pecado lá dos 10 mandamentos. Não fere os 10 mandamentos. Mas é um pecado, né? Você está ofendendo, você está, vamos dizer, ofendendo aquela pessoa. Não é? Ofensa, gente, não é só com palavras. Às vezes você ofende o outro só no olhar. Debochando aquela pessoa. Não é? Lembrando que aquela pessoa, independente se ela é uma autoridade ou não, ela é um filho de Deus como eu e você. Então, tá vendo como o catecismo dá alguns exemplos de pecados mortais e veniais? Olha só que interessante, parágrafo 1857. Para que um pecado seja mortal, requer-se 3 condições ao mesmo tempo. Isso aqui é importante você entender. Quem tem o catecismo aí pode ler. 1857. Não sou eu que estou dizendo. É o catecismo da igreja. Para que um pecado seja mortal, requer-se 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. Quem falou isso foi São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da igreja. Então, o que São Tomás de Aquino está dizendo? Eu já falei sobre isso aqui. 3 condições para que haja um pecado mortal. Eu tenho que saber, querer e fazer. Se eu sei que aquilo é pecado, eu quero fazer e vou lá e faço, aí é pecado mortal. Tá? Mas pode ser um pecado no agir, pode ser no pensamento, tá? Mas eu tenho que saber que aquilo é pecado, querer e fazer. Por isso que ele fala aqui que tem uma matéria grave, por exemplo, ofender pai e mãe. Qual é o mandamento? Honrar pai e mãe. Então, quando eu ofendo meu pai e minha mãe, é uma matéria grave. Estou ofendendo, eu não estou ofendendo qualquer pessoa, estou ofendendo meu pai e minha mãe. Porque o mandamento fala para honrar. Honrar na Bíblia é uma coisa muito, muito forte. Então, matéria grave, que é cometido com plena consciência. Então, pecado para ser mortal, eu tenho que estar consciente do que eu estou falando, do que eu estou fazendo. Se eu não tenho consciência, eu não sabia que era pecado, então não é pecado mortal. Entendeu? Eu tenho que ter plena consciência daquilo que eu estou fazendo. E deliberadamente, ou seja, eu quero fazer. Eu sei que é pecado, eu quero e eu vou lá e pego. Ai, que maravilha, né? Aí fica se deliciando ali no pecado. Não é? Tem gente que é assim. Qualquer tipo de pecado. Pecado do sexo, pecado da droga, do vício. Muita gente se delicia no pecado. Sabe que é pecado e continua. Não é? Então, isso aqui é interessante, que você devia ler depois. 1858. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos. Já expliquei, tá vendo? Então, gente, examine, quando você for fazer um exame de consciência para se confessar, a igreja ensina, examine os 10 mandamentos. Você já vai saber que é um pecado mortal. Segundo a resposta de Jesus ao jovem rico, acabei de falar, não mates, não cometas adultério, não roube, não levante falso testemunho, não desfraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Marcos capítulo 10, versículo 19. Depois você anote aí para você ler depois. Tá? A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassinato é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas, porque se você pensar bem, você vai dizer assim, como? Como que um assassinato é mais grave que um roubo? Se você pensar bem, é verdade. Pensa comigo. Se você cometer um roubo, tem como você reparar? Tem.
Se você cometer um roubo, você pode devolver. Se eu roubar R$100 de uma pessoa, eu posso devolver. A menos que a pessoa já morreu. Mas aí eu posso dar para a família da pessoa, ou para uma instituição de caridade. Agora, se eu matar uma pessoa, aquela pessoa não vai voltar. A família vai ficar prejudicada. Se eu matar um homem, às vezes é um pai de família, a viúva ficou prejudicada, os filhos ficaram prejudicados. A mãe que mata uma criança no ventre, aquela criança não vai nascer, ela não vai ter direito à vida. Então, se você pensar bem o que o catecismo está dizendo, por quê? Porque o assassinato não tem como você voltar atrás. O roubo você ainda pode reparar, de alguma forma. A qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. A violência exercida contra os pais é em si mais grave que contra um estranho. É verdade. Está lá no 4º mandamento, honrar pai e mãe, que eu já falei. Então, quer dizer, você ofender uma pessoa é grave? É. Mas você ofender seu pai e sua mãe é muito mais grave do que você ofender um estranho. Entendeu? Então, a qualidade da pessoa que você está ofendendo, que o mal que você está praticando, a pessoa, né, é o que eu falei, se é uma autoridade, por exemplo, é mais grave. É mais grave você agredir uma pessoa, é grave agredir uma pessoa estranha? É grave. Mas e você agredir o Papa? É muito mais grave, que ele é uma autoridade, sucessor de Pedro. Por isso que aquele homem que atirou no Papa lá, o Papa foi lá pedir, dar o perdão para ele. E dizem que ele até se converteu. O Papa João Paulo II foi lá dar o perdão para ele. Porque é grave, ele quase matou o Papa. Entendeu? Parágrafo 1859. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Já expliquei. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Então eu tenho que saber que aquilo ali é pecado, já expliquei. Envolve também um consentimento suficiente, deliberado, para ser uma escolha pessoal. Então eu tenho que escolher aquele pecado ali. Se eu não tenho liberdade de escolha, não é pecado. Eu sou obrigado a fazer sexo com aquela pessoa. Aí não é pecado. Aquela pessoa bota um revólver na minha cabeça aqui. Uma mulher, por exemplo, que é obrigada a ter relação com aquela pessoa. O homem chega com um revólver para aquela mulher, você é obrigado a ter relação comigo. A mulher não pecou, o homem pecou. O homem que obrigou ela a ter relação pecou, mas a mulher não pecou. Porque ela não está fazendo porque quer. Entendeu? Então, o homem pecou. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Eu tenho que escolher pecar. Por isso que a Bíblia diz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você cometer um pecado sem saber, aí não é pecado. Eu adulterei porque eu não sabia. Eu fiz aquele pecado. Por exemplo, eu abortei, mas não sabia que era pecado. Aí você não... O aborto é um pecado gravíssimo. Mas se você não sabia, a sua culpa fica diminuída. Não é? A ignorância, acabei de falar, a ignorância afetada e o endurecimento do coração, que Jesus fala lá, em Marcos capítulo 3, versículos de 5 a 6, e Lucas capítulo 16, versículo 19, e 31, e o endurecimento do coração não diminui, mas antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Então, existe também o endurecimento do coração. O endurecimento do coração é a pessoa não querer se arrepender. Então, se a pessoa não quer sair daquele vício, daquele pecado, aí ela pode... Entendeu? Aí ela pode perder sua salvação. Entendeu? Aí agora ele vai falar da ignorância involuntária. Ok?
A ignorância involuntária pode diminuir ou até excusar a imputabilidade de uma falta grave. Mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo ser humano. Então é aquilo que eu falei. Se a pessoa ignora os mandamentos, nunca ouviu falar dos mandamentos, aí é uma ignorância involuntária. Agora tem a ignorância voluntária. A pessoa sabe e finge que não sabe. É igual a pessoa que vai se confessar. A pessoa que vai se confessar, se ela está ali, mas ela esqueceu o pecado, Deus perdoa. Mas e se ela lembrou e não quis confessar, ela cometeu o pecado. Ela está enganando, ela acha que está enganando o padre, mas a Deus ela não engana. Igual a história do homem, né? Vou contar rapidinho, já estamos no final do vídeo. Aquele homem que chegou para o padre e falou: padre, o que foi, meu filho? Ah, eu roubei uma corda. Ah, meu filho, então se arrependa, vai devolver a corda. Ah, padre, mas a corda estava montada num burro. Ah, então você vai lá e devolve também o burro. Se arrependa e vai lá e devolve o burro. Ah, padre, mas o burro estava amarrado numa carroça. Ah, meu filho, então você vai lá e devolve também a carroça. Ah, padre, mas a carroça estava cheia de bebida. Ah, então você vai ter que também devolver a bebida, tá vendo? Então quer dizer, ele chegou falando que roubou só uma corda. Da corda tinha um burro, no burro tinha uma carroça, na carroça tinha uma bebida. Gente, a gente não vai enganar, a gente vai enganar o padre, mas Deus a gente não vai enganar. Então isso é uma ignorância voluntária. Entendeu? Agora, a pessoa que não conhece os mandamentos, aí é uma ignorância involuntária. Os impulsos da sensibilidade, as paixões podem igualmente reduzir o caráter voluntário e livre da falta, como também pressões exteriores e perturbações patológicas, ou seja, a consciência. Às vezes a pessoa está num estágio de depressão, então a culpa dela às vezes pode ser diminuída, pode ser pecado mortal ou venial, de acordo com a cabeça da pessoa. Tá? O pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. Olha o que o catecismo está dizendo. Os pecados mais graves é o pecado de malícia. É aquele que fica maliciando. Isso aí, né, muito no campo do sexo. Né, a maldade. É o que eu falei. O homem que às vezes fica com malícia com uma certa mulher. Então, quer dizer, é o que ele está falando. Esse é o pecado mais grave. Tá? Por exemplo, a masturbação é pecado? É pecado. Mas às vezes a pessoa está numa compulsão muito forte, que a pessoa não consegue largar aquilo ali. Então, é um pecado grave? É um pecado grave, mas pode ser, dependendo da consciência que a pessoa esteja, se a pessoa vira doença. Tem gente que, tem homem que fica até, fica vendo muito filme pornô, vai lá e se masturba mesmo. Então aquilo ali começa a virar um vício. Então tem que trabalhar aquela pessoa, assim como se fosse a droga. A droga também não tem? O sexo é a mesma coisa. Estou dando um exemplo aqui. Então, por isso que a gente não pode julgar as pessoas. Cada um é de um jeito. Ok? 1861. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante. Já falei sobre isso. Isto é, do estado de graça. Então, o pecado mortal tira a graça de Deus. A gente tem que se arrepender e se confessar. Entendeu? Então, olha que coisa terrível. A gente não tem a graça de Deus quando a gente está em pecado mortal, porque Deus é santo. A Santíssima Trindade mora dentro de mim. Entendeu? Mas quando eu peco gravemente, o Espírito Santo já não está em mim, porque ele é santo. Não é? Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. O que eu falei, o catecismo está dizendo. Parágrafo 1861. Depois você lê. Tudo que eu falei, o catecismo está dizendo.
já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem volta. Então eu tenho que me arrepender em vida. A morte encerra o tempo de eu me arrepender. Ok? Depois da morte não tem jeito mais. É a parábola do rico e Lázaro. Quem está no inferno não sai mais, quem está no céu não sai mais. Então você tem que se arrepender antes de morrer dos seus pecados. Se você não se arrepender depois, já era, o que o padre Léo fala. Depois que dá descarga, não volta, aquilo que desceu não sobe mais. A menos que o vaso esteja entupido. Não é? Então, é muito séria essa questão. No entanto, mesmo podendo julgar um ato em si, uma falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Então, é o que eu também já falei, nós não podemos julgar. Por isso que a igreja nunca disse o nome de ninguém que está no inferno. Nem Judas, mesmo que tenha indício. Você não pode falar, fulano está no pecado, então fulano está no inferno. Você não pode falar isso, nem a igreja não fala. Só Deus pode julgar uma pessoa. E outra, se morreu, morreu, está no inferno. Você não sabe. Será que a pessoa não se arrependeu antes? Suicidou. Tem muita gente que é assim, né? Suicidou, foi para o inferno. Será? Tem uma história, eu gosto de historinha. São João Maria Vianney contava essa história. Uma mulher que estava chorando porque o marido dela suicidou. Ele tinha visões, dom de visões. Aí ele viu a mulher chorando e falou: por que você está chorando? Eu falei: porque era um santo, tá, gente? Os santos tinham visões mesmo. Porque meu marido suicidou. E naquela época se dizia que a pessoa que suicidava ia para o inferno. Não mandava celebrar nem missa. Hoje pode celebrar. Né? Então, ele falou: não, ele não está no inferno, ele está no purgatório. Ele falou: mas como se ele suicidou? Ele pulou da ponte. Ele tinha pulado da ponte. No momento que ele pulou da ponte, ele se arrependeu. Então ele foi para o purgatório. São João Maria Vianney, está lá na história da vida dele. Ele conta, está na biografia dele. Então nós não podemos julgar as pessoas. Nem que suicidou, nem que roubou, nem que matou, que adulterou, não importa. Só Deus pode julgar. E Deus vai julgar de acordo com a misericórdia e a justiça. Mas é Deus que vai julgar, não somos nós. Comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Foi o que eu falei. Não é? Se você não sabia, você pode até ter cometido pecado, mas não é pecado mortal, é pecado venial. Ok? O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Merece penas temporais, é o que eu falei, tá vendo? A pena temporal é aquilo que a gente tem que pagar no purgatório, foi aquilo que eu já expliquei. O pecado mortal leva para o inferno. O pecado venial leva para o purgatório. Entendeu? O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento dispõe-nos pouco a pouco a cometer um pecado mortal. De grão em grão a galinha enche o papo, de gota em gota se enche o rio. Então, gente, se você for cometendo um pecado venial hoje, outro amanhã, daqui a pouco você está cometendo um pecado mortal. Então, por isso que eu estou falando, você tem que se arrepender de tudo e confessar tudo, mortais e veniais. Mas o pecado venial não quebra a aliança com Deus. Por isso que o ato penitencial da missa perdoa. É humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva a graça santificante da amizade com Deus, da caridade, nem por conseguinte da bem-aventurança eterna, ou seja, não leva para o inferno. O pecado mortal leva para o inferno, o venial não leva para o inferno, leva para o purgatório. Já expliquei sobre isso. O ser humano não pode, enquanto está na carne, nesta vida, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Romano diz isso. Todos pecamos, estamos privados da glória de Deus. Se Jesus não viesse morrer na cruz, nós íamos tudo para o inferno.
Tá? Então, todos nós somos pecadores, já falei sobre isso. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideres insignificantes. Se os considerais insignificantes, ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio, acabei de falar. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Então, o que a igreja está dizendo? Sendo pecado mortal ou venial, tem gente que fala isso, pergunta isso. Ah, o meu pecado foi mortal ou venial? Não importa se é pecado mortal ou venial. Confesse que Deus vai limpar tudo. Deus vai lavar tudo. Se arrepende e confesse. Melhor é você confessar tudo. Você não toma banho e não lava tudo? Você não lava só um sujinho, né, que está aqui, esse aqui não vou lavar. Não, você lava tudo, não lava? Então você também confessa tudo. Não fique preocupado se é mortal, se não é. Cometeu um pecado que a sua consciência começou a te acusar, vai lá e se arrepende, se confessa. Então, gente, paramos aí no parágrafo 1863. Na próxima aula, então, nós continuamos, tá, a nossa aula sobre o pecado. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, Deus quiser.